A gente vai ler do verso 13 até o verso 20, Apocalipse 1, do verso 13 até o verso 20. A gente continua falando sobre a nossa série, Apocalipse, vivendo no fim do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o Cristo glorificado. Verso 13 até o verso 20, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bem? Está escrito assim: no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, estas coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto ao mistério dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo seu grande amor, pela sua infinita misericórdia. Pedimos que o Senhor nos auxilie ao meditarmos na tua palavra. Em especial, Deus, com esta revelação maravilhosa acerca de Cristo, de quem Ele é, de todo o seu poder, de toda a sua glória. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa nos auxiliar, Pai. É em Cristo que oramos, Deus. Amém. Gente, em especial esta porção de Apocalipse daqui em diante, do livro, a gente tem que tomar muito cuidado em interpretá-lo de forma literal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Apocalipse é um livro que trata de muitas figuras, de muitos símbolos, de muita linguagem figurada que João usa para fazer com que os irmãos possam entender aquilo que ele queria passar. E como eu disse, isso é proposital, porque essa carta era uma carta clandestina. Sabe, os crentes, eles eram inimigos do Estado, e essa mensagem precisava chegar para esses crentes sem qualquer tipo de interferência por Roma. Então, se João escrevesse lá que Nero era um demônio ou uma besta, talvez as pessoas barrassem essa carta, Mas se João usasse alguma figura, alguma coisa que para os judeus ou para os crentes que conheciam o Antigo Testamento fazia sentido, mas para os romanos não, era muito mais fácil dessa carta ser lida e ser distribuída. E daqui em diante, nós vamos ver em Apocalipse aquela visão que o anjo entregou a João. Ou seja, Vinícius, como é que eu lido então, para mim decidir como que eu interpreto de forma literal ou de figurado? O próprio livro propõe essas coisas. Por exemplo, quando o livro quer que você interprete uma coisa de forma literal, ele mesmo propõe. Por exemplo, hoje nós veremos que o livro diz que dos candelabros de ouro, que é uma figura, mas o próprio livro interpreta que os candelabros de ouro são as 7 igrejas da Ásia. Ou seja, quando o livro quer que você interprete alguma coisa de forma literal, ele mesmo propõe isso. Você não pode tirar isso da sua cabeça, que é muito comum, As pessoas interpretarem Apocalipse e a régua para a interpretação é a sua cabeça, a sua vontade, Aquilo que eu quero que seja literal é literal, aquilo que eu quero que seja figurado é figurado. Mas a gente precisa respeitar o livro. E respeitar o livro é você caminhar por ele, interpretando e entendendo essas coisas. O livro propõe estas coisas. Como eu disse, a função de Apocalipse não é esconder ou obscurecer nada acerca de Cristo. Pelo contrário, a função do livro é deixar a figura de Cristo, a sua obra redentora, de forma muito clara para os crentes. Ou seja, para que João possa trazer esperança aos seus primeiros leitores, ele precisava ser claro, ele precisava ser objetivo. Ele não podia usar de uma linguagem que essas pessoas não entendessem. E você pode ter certeza, eles entenderam essa mensagem. Como eu disse, a gente pegou o bonde andando. Essa mensagem é para nós? Mas a gente está lá no fundo do ônibus. Eu gosto muito da figura que o Leandro Lima diz. Ele diz que os leitores originais, eles sentam bem na frente do ônibus. Os caras veem a estrada. Você consegue perceber as curvas. Você consegue perceber o movimento do ônibus. A gente não. A gente pegou esse ônibus andando. A gente está lá na última fileira. E da última fileira, às vezes você olha alguma coisa e você não consegue identificar o que é. E para que você possa entender o que é essa estrada, o que está acontecendo no trajeto, muitas vezes você vai ter que se assentar lá na frente, pedir licença,
para esses leitores originais se assentar lá na frente e falar, ó, eu quero sentar aqui para mim conseguir entender o que está acontecendo. E é isso que nós vamos fazer. A passagem que nós veremos hoje, o pano de fundo dessa passagem está todo no Antigo Testamento. E se a gente não parar para pensar e não considerar essas coisas, a gente vai incorrer nesse erro de interpretar Apocalipse da nossa cabeça da forma como a gente quer. E não é bem assim que funciona o livro. Vamos lá. Nós já falamos na última vez de como Cristo está no meio da sua igreja. Essa é a visão de João. João, ele vê que no meio dos 7 candelabros de ouro, existe um que ele fala que é semelhante ao Filho do Homem. E aqui, como eu disse, é a primeira aparição de Cristo no livro. E daqui em diante, o que João vai fazer é descrever quem é esse Cristo glorificado. Mas agora eu queria que você imaginasse, você está na rua, à noite, e eu não sei se essas ruas aqui do Alvorada são um pouco escuras, né? Às vezes eu estou indo para casa. Esses dias eu estava, o Tobolhas, a Jennifer e a Larissa, né, eu estava indo para casa, e aí quando eu tentei chegar em casa, eu apertei a campainha, a Kézia já estava dormindo, e naquele dia eu acho que ela devia estar no 3º céu, porque eu toquei a campainha umas 10 vezes, e ela não ouvia, e aí ficou eu, o Tobolhas, a Larissa, a Jennifer ali conversando, e enquanto eu chamava ele, aí passou um carro, esse carro passou, parou no meio da rua, era um Kia Soul, se eu não me engano, até no começo eu achei que podia ser o Gui, né? Mas esse carro foi, acelerou, assim, andou mais 100 metros, parou no meio da rua. O que é isso, né? Aí ele voltou, parou no meio da rua de novo e ficou lá. Aí a gente começou a olhar, já começou a ficar, o que está acontecendo aqui? Será que é alguma coisa estranha, né? Aí ele veio aqui e parou na esquina, no meio da rua, farol ligado, tudo certo. A gente já começou a ficar com medo. Por quê? Porque está de noite, né? É natural do ser humano você já temer, né? Ninguém se sente confortável, a não ser que você seja da noite, né? Sei que você tem alguma coisa aí com Batman, mas geralmente a gente se sente desconfortável à noite, porque não parece ser tão seguro assim, né? Eu me lembro que aquele carro ficou indo para lá e para cá, o Tofolha já estava meio assim, ainda mais porque a futura esposa dele estava ali, então ele queria mostrar serviço, né? E daqui a gente ficou já meio assim, e o carro voltou umas 5 vezes, daqui a pouco esse cara sumiu. A gente falou, beleza, né? Esse cara sumiu, né? E aí quando eu entrei dentro de casa, eu vi esse carro passando de novo. Eu falei, oh, meu Deus, acho que esse cara está com algum problema aqui com essa rua, né? Mas agora eu queria que você imaginasse se você estivesse nessa mesma situação, numa rua escura, e de repente aparecesse na sua frente um homem, com uma túnica, um cinto de ouro amarrado no peito. Aí você olha para esse homem e você já fica preocupado, né? Se você vê um cara com uma túnica, né? Aí você olha para esse homem, os olhos dele são como chamas. Você fala, meu Deus do céu, qual seria a sua reação? Aí você olha, chega mais perto e você vê que o rosto dele brilha como o sol na sua hora mais forte. E daqui a pouco da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Imagina que coisa assustadora. Você olha para os seus pés parecem latão que acabou de sair da fornalha, reluzente. É esse o Cristo que João viu. O que você faria? Eu correria, com toda certeza. Com toda a certeza do mundo, eu não pararia para perguntar nada, eu não queria saber sobre nada. A primeira coisa que eu ia fazer era desesperadamente correr. Essa é a descrição que João faz do Cristo. Como eu disse, é a primeira aparição de Jesus em Apocalipse. E por que João faz essa descrição? É óbvio que isso não é literal. Sabe, Jesus não é assim como João descreveu. Mas João ele faz isso porque, como eu disse, ele está usando como pano de fundo as passagens de Daniel. Quando Daniel, na beira do rio Tigre, tem uma visão também, e ele diz, que nesta visão, que ele viu um semelhante ao Filho do Homem, que pedia para falar com o ancião de dias, que é Deus. Então levaram o Filho do Homem diante do ancião de dias, e Daniel começa a descrever como que era este Filho do Homem, e João usa a mesma descrição que Daniel usa. E por que João faz isso? Porque aqueles irmãos conheciam, eles sabiam das histórias do profeta Daniel. Eles sabiam, eles conheciam essas figuras. E hoje nós vamos estudar um pouco mais a fundo quais são essas figuras. A primeira coisa que João diz acerca de Jesus, é que ele diz que Jesus era semelhante a um filho do homem. E olha que interessante, o texto de Daniel 7, 13 e 14 diz assim, na minha visão, durante a noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram.
O seu domínio é o domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Então perceba por que João usa essa mesma figura de linguagem que Daniel usou para falar acerca de Cristo. Porque de fato o que João está dizendo é que aquele semelhante ao Filho do Homem é o rei que viria, é o Messias que todo mundo esperava. Agora aquele que aparece nessa visão para João é o Cristo. Embora ainda pareça que no começo da visão João ainda está meio... Quando ele vai falar sobre Cristo no final do capítulo 1, parece que então ele identifica quem é Cristo. Mas de fato, no final dessa visão, quando João entende que é o Messias, ele chama Jesus de semelhante ao Filho do Homem, de fato para mostrar que este era aquele rei da visão de Daniel, aquele Messias que viria. E consequentemente, ele traz à memória desses leitores quem era este Cristo, aquele que foi diante do ancião de dias, que é Deus. E o texto de Daniel nos diz que a este foi dado todo o poder e autoridade. Ou seja, João está dizendo, este é o rei, aquele que viria, aquele que demonstraria todo o seu poder, toda a sua glória. Ele chegou. João está dizendo que não precisa mais de esperança de um rei. Este rei está aqui, o seu reino chegou. O pai entregou o governo na mão do filho, e agora tudo é dele. O texto de Mateus 28, 18 nos diz isso, que toda a autoridade foi entregue pelo pai. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, ele tem uma frase muito famosa que diz assim, que não existe 1 centímetro quadrado no domínio inteiro de nossa existência humana, sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não reivindique, isso é meu. Perceba, o que João está dizendo é que toda a existência pertence a esse Filho do Homem, pertencem a esse Cristo, por direito. Como eu disse, ele foi a fiel testemunha, e por causa de sua obra, por causa da sua morte, da sua ressurreição, o Pai entregou para ele toda a autoridade. Nós não estamos mais em guerra nesse aspecto. Perceba o reino de Satanás, não existe a possibilidade dele vencer do reino do Messias. Por quê? Porque ele não tem poder, o poder é de Cristo. Perceba, já não existe mais um demônio que governa uma cidade, ou uma potestade que governa um estado, como muitos pregadores por aí loucamente vêm falando, que nós temos que procurar aquele que é o governante. Não existe, o governante é Cristo, acabou. João está dizendo, olhe para este homem, o poder foi entregue a ele, ele é o Messias, ele é o rei, ele governa sobre tudo. Não existe mais essa ideia que nós temos de que Jesus está medindo forças contra Satanás. Ele é o rei, acabou. De fato, Satanás e os seus demônios ainda tentam contra os crentes, mas ele já foi vencido. O Messias o venceu. Todo o poder foi dado ao Filho pelo Pai. E perceba que essa autoridade é que sustenta todas as coisas. O mundo inteiro está nas mãos deste Cristo. Tudo pertence a Ele, isso é muito importante de lembrarmos. Para que a gente possa entender Apocalipse, você precisa ter essa certeza. Existe um rei sobre a terra. Cristo Jesus. Em nenhum momento Ele perdeu o controle das coisas. Tudo que tem no mundo está sob o seu governo. Ele olha para todas as coisas e Ele diz, isso é meu. E depois João continua. Ele diz que aquele que ele viu, que era semelhante ao Filho do Homem, ele tinha vestes talares, e à altura do peito ele tinha um cinto de ouro. Essas vestes escritas apontam de fato para esse ofício sacerdotal de Cristo, porque se você for para o texto de Êxodo 28, do verso 4 ao verso 5, a mesma roupa, a mesma descrição que João faz sobre Jesus, é justamente a mesma descrição sobre as roupas que os sumos sacerdotes usavam. Túnicas, um cinto no peito. E perceba que João não está falando sobre a roupa. Essa não é a máxima do texto que João quer nos mostrar. É aquilo que aquele Cristo faz. Ele é o eterno sumo sacerdote. É aquilo que Hebreus nos diz.
O nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote para sempre. Aquele que está diante do Pai e intercede pela sua igreja. Aquele que continua nos apresentando a Deus. Aquele que nos levou a Deus. Aquele que ligou novamente a humanidade ao Pai através da cruz. O que João está falando, olhem para este homem, ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Ele continua zelando, cuidando, assim como os sumos sacerdotes. Eles zelavam pelo templo, eles zelavam principalmente pelo candeeiro, em trocar sempre o óleo para que as lâmpadas permanecessem acesas. Lembra que eu falei para vocês que o candeeiro no Antigo Testamento significava que o povo de Israel, que deveria brilhar a sua luz para o mundo. Mas agora João nos apresenta como a igreja, como esta continuação de Israel. Nós somos o povo de Deus. E qual que é a função do sumo sacerdote no meio do povo de Deus? É zelar pela sua igreja. João está dizendo que Cristo está no meio da sua igreja como um sumo sacerdote, zelando por ela, ensinando a sua igreja. Sabe, ele está edificando, ele está exortando, alertando, corrigindo. E se você for ver as cartas que nós vamos estudar posteriormente, Jesus está fazendo isso. Ele está no meio da sua igreja zelando por ela. João está dizendo, ele continua exercendo esse ofício de sumo sacerdote. Ele está no nosso meio. Ele nos ensina, nos exorta, nos ama. Ele cuida de nós. Que segurança, que esperança que João nos traz. De sabermos que o nosso sumo sacerdote para sempre está no nosso meio. E João continua dizendo que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. E aqui mais uma vez nós vemos João usando essa linguagem de Daniel quando se refere ao ancião de dias. E por que João está fazendo isso? Porque João está dizendo que este Cristo é Deus, Ele é divino. E também nos aponta sobre a eternidade deste Cristo. Quando Daniel tem a sua visão na beira do rio Tigre, e ele vê esse ancião de dias com o cabelo branco e a barba branca. A ideia de Daniel é mostrar a eternidade desse Deus. E João aplica essa mesma figura de linguagem a Cristo, mostrando em primeiro lugar que Cristo é Deus e Cristo é eterno. E também nos aponta para esta ideia da sabedoria de Cristo. Como aquele do cabelo branco, sabe, que vive ao mais, que é inteligente, que é sábio, que tem a manha da coisa, que é vivido, que é experimentado, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. João está dizendo, este Cristo é sábio, porque Ele vive há muito tempo. Pode confiar naquilo que Ele fala. Você conhece alguém assim? Aqueles velhos antigos, que tem a manha da vida? Às vezes não cursou uma faculdade, sabe, não é? Às vezes nunca pisou numa escola, mas sabe viver. Sabe desenrolar as coisas. Sabe que inteligência é diferente de sabedoria. Já dei esse exemplo para vocês, de que inteligência é saber que o tomate é uma fruta. Mas sabedoria é saber que você não pode colocar ele na salada de fruta. É muito diferente. Sabedoria é você saber lidar, responder à vida, de acordo com as Escrituras. Sabedoria é você conhecer a vontade de Deus e aplicar na existência. Conhecimento te faz entender o que a coisa é, mas sabedoria faz com que você viva aquilo que você crê, da forma como tem que ser vivido. E João está dizendo que este Cristo é sábio, porque Ele é eterno. Porque antes de todas as coisas, Ele era. E não é assim que João começa o seu evangelho? Como é que ele começa o seu evangelho? No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Olha que interessante, todos os outros evangelhos começam a partir do nascimento de Cristo, mas por que João começa lá do começo?
Porque João está dizendo, este Cristo está desde o começo na história. O Evangelho não começa com a encarnação de Cristo. O Evangelho começa no princípio de todas as coisas, quando o Filho está com o Pai, nesta obra de criar todas as coisas para a glória de Deus. João está dizendo que no princípio, ele já estava com o ancião de dias. E todas as coisas que foram criadas para Ele. Por causa dele, ele é a causa de todas as coisas. E João continua, os olhos deste que era semelhante ao Filho do Homem, João diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Perceba mais uma vez o pano de fundo, é o livro de Daniel no capítulo 10, quando na beira do tigre ele fala que o Filho do Homem possui essas mesmas características. E a ideia de que os olhos pareciam como fogo, esta coisa de que a visão que Cristo tem, ela de fato meio que consome, nos constrange. Ele conhece todas as coisas, o seu olhar é penetrante, ele conhece o coração de todos os homens, ele sonda e esquadrinha todas as almas de todos os crentes, de que não existe nenhuma intenção no mundo dos viventes, da qual Cristo não conheça. João está dizendo, este Cristo está no meio da igreja, sondando, olhando, ele conhece os seus. Se você abrir o texto de Apocalipse capítulo 2, vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 18, até o verso 23. Apocalipse 2, do verso 18 ao 23. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras. O que João está dizendo é que Cristo conhece o coração de todos os crentes. Ele está no meio da sua igreja, ele sonda os nossos corações, ele sonda as nossas intenções. Ele sonda a motivação de todas as coisas que fazemos, daquilo que pensamos. Ele é conhecedor de tudo. João está dizendo, então tome cuidado, porque este Cristo que anda no meio da sua igreja conhece todas as coisas. Ele sabe se o que temos feito por amor. Ele sabe se o que temos feito, fazemos de fato para servir o nosso irmão. Ele sabe dos nossos pecados. Por mais que muitas vezes nós escondamos de todos os homens, por mais que muitas vezes a gente possa achar que nós estamos safe, tranquilo, porque eu consegui esconder o meu pecado, porque só está no meu celular, ninguém tem acesso. João está dizendo, os olhos dele são como chamas de fogo, que tudo consomem, ele tudo vê. Não existe nada que passa desapercebido pelo olhar. Leandro Lima, comentando sobre esse versículo, diz que os olhos como chama de fogo simbolizam o poder do olhar prescrutador de Cristo. São os olhos que a tudo veem. Para a igreja de Tiatira, Jesus diz que ele é aquele que tem os olhos como fogo e consequentemente sonda mentes e corações e conhece as obras de cada um. Você lembra quando Cristo encontrou o jovem rico? A passagem diz que Cristo sabia o que aquele homem tinha no coração. Quando Jesus encontrava os fariseus e sondava-lhes o coração, sabia das suas intenções horríveis. Nós não podemos brincar com este Cristo. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece tudo sobre nós. Não existe nada que a gente faça em oculto que não seja para Ele revelado. Não existe nada que nós escondamos dos homens que Ele não veja. Você consegue imaginar quão constrangedor é isso? Quando você acha que você está pecando em paz, sozinho, os olhos do Senhor estão lá. Ele vê. E Ele vê tudo. Não dá para a gente colocar uma tarjeta preta na frente dos nossos pecados. Ele vê tudo. E João diz que este homem desses olhos flamejantes, ele está no meio da sua igreja, sondando o coração dos crentes. João continua dizendo que os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. João agora vê os pés de Cristo, que semelhante ao que Daniel viu, era como bronze.
E perceba com esses pés, Jesus esmaga os seus inimigos. Apocalipse 19:15 diz isso. No livro, os pés do Messias servem para juízo para as nações. Os rebeldes são pisados pelos santos pés do Cordeiro. Se você ler Apocalipse 19:15, vamos ler Apocalipse 19:15. Capítulo 19, versículo 15 diz assim: da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. João está dizendo que com este pé, Jesus fará justiça. Aquele que tudo vê com certeza, é o grande juiz da terra. Quando João diz que os pés eram como bronze, João está alertando aquele povo, de que os olhos que tudo veem, eles não ficam parados, eles correm a fazer justiça. Jesus está dizendo que este Cristo é o reto juiz do mundo, e nada pode passar desapercebido ao seu olhar. Eu não sei para você, mas isso me traz uma esperança. Quando você liga a TV, esses dias eu vi a notícia de um médico, que ele abusou de alguma de suas pacientes, e ele foi condenado, mas a justiça teve que anular o processo, porque o processo deveria correr no Fórum de São Paulo, mas correu no Fórum de Santos. E a gente ouve uma notícia dessa e o coração dói. Porque às vezes a gente pergunta, cadê a justiça no nosso mundo? Por que homens maus vivem soltos? Sabe por que uma pessoa mata uma criança de 2 anos numa máquina de lavar por ciúmes? E vai para a cadeia e vai ficar 5, 6 anos e vai sair. E nada vai acontecer. Como é que pode? Sabe como é que pode a gente viver num mundo tão nojento, tão injusto? Sabe, onde parece que o mal sempre ganha. E aí eu olho para Apocalipse, e eu vejo João falando que os pés do Filho do Homem é como o bronze polido que é refinado na fornalha. Ele é santo, ele é o reto juiz, e ele vai pisar os desobedientes, ele ferirá as nações com os seus pés. Isso me traz esperança. A gente pode não encontrar justiça aqui nesse mundo, a gente pode não encontrar a certeza aqui neste mundo, a verdade aqui pode falhar, mas João está dizendo que há justiça em Cristo. Apocalipse está nos lembrando que um dia o reto juiz vai voltar, e ele vai julgar todas as coisas, segundo o seu reto juízo, segundo a verdade. Nada passa desapercebido no seu olhar, e nada ficará impune à sua justiça. Ele vai condenar. Isso é um alerta. Um alerta para todos aqueles que acham que pode viver nesta vida de forma indigna e contrária à vontade de Deus. Cuidado. O reto juiz vai voltar. E ele vai fazer justiça. João continua, a sua voz era como o som de muitas águas. Assim como Daniel também descreve o Filho do Homem, João diz que a voz deste homem é semelhante a um barulho ensurdecedor das muitas águas. Já teve essa experiência de ir para um lugar onde as ondas batem? Eu estava falando com o Carlão hoje à tarde sobre Nazaré, aquela famosa praia em Portugal. Eu tinha um amigo lá chamado Rui Galo. Ele foi uma vez para Nazaré e eu perdi essa oportunidade. Ele falou, Vinícius, vamos para Nazaré. E eu falei, Rui, não vai dar para mim, eu vou trabalhar. E não sei por que motivo, não consigo me lembrar direito, mas eu não quis ir. E foi bem no dia que rolou o maior swell da história, a maior tempestade, ondas de 30 e poucos metros, brasileiros batendo recorde mundial. E quando você encostava na beira, ele falava que quando você encostava na beira do farol de Nazaré, aquelas ondas batiam, e aquilo era ensurdecedor. A mesma coisa João diz sobre a voz de Cristo Jesus. Sabe, a voz do Messias é poderosa, há poder naquilo que ele fala. E aqui é muito provável que João faz uma inferência a esse ofício profético de Cristo como aquele que fala em nome do Pai, que profere a verdade de Deus, e a sua palavra é poderosa. E é por isso que João usa essa figura de linguagem, era como o som das muitas águas.
como algo ensurdecedor que não pode deixar de ser ouvido. E João continua dizendo que na mão direita ele tinha 7 estrelas. E aqui é uma das poucas figuras de linguagem de Apocalipse que o próprio texto explica. No verso 19, o texto explica que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui nós temos um problema em Apocalipse. É a gente descrever o que são esses anjos das 7 igrejas. Eu sei que há uma corrente de pensamento que diz que os anjos da igreja são os líderes da igreja, são os pastores, ou são os mensageiros, porque a palavra anjo no grego traz a ideia de mensageiros. Mas isso é um problema em Apocalipse, porque o próprio livro não fala disso. E todas as vezes que o livro de Apocalipse fala sobre anjos, ele está falando sobre anjos mesmo. Sobre os anjos de Deus, seres celestiais que são servos de Deus, como o texto de Hebreus diz, servos de Deus a favor dos salvos, dos eleitos. E é muito provável que João está falando sobre anjos mesmo, sem estar falando de pastores propriamente. Mas como eu disse, isso aqui é um dos problemas em Apocalipse. Nós não sabemos dizer ao certo o que João diz como anjos, mas a principal ideia, e o que a maior parte dos teólogos pensam, é que de fato João está falando sobre anjos, sobre seres celestiais que servem à igreja, que são enviados por Deus como mensageiros à igreja. Perceba que aqui João também está nos fazendo um alerta sobre esta coisa divina, esta relação divina que existe entre Deus e a sua igreja. Porque Deus está zelando por sua igreja. Ele envia criaturas celestiais para cuidar da sua igreja. Quando você vê o livro de Daniel, você percebe isso. O próprio arcanjo Miguel diz a Daniel que ele era o anjo que Deus enviou para cuidar de Israel. Assim como existiam outros anjos que pelejavam pela Síria, o próprio texto bíblico nos diz isso. Eu sei que é muito difícil a gente ficar pensando sobre essas coisas, porque a gente não vê. Sabe, você não vê um anjo. E perceba que a ideia de João, nem dizer que você tem que cultuar ou adorar os anjos, não é isso. Sabe, João não está mandando você no meio do culto dizer, eu estou ouvindo a voz de um anjo. Como tem muitos falsos profetas e inimigos da cruz, e os cães, que a Bíblia diz que fazem isso no nosso Brasil. Que fica no meio do culto, estou ouvindo um anjo. O anjo põe uma espada ali, está com uma flecha. João não diz isso. João não quer que você adore anjo, não está dizendo que as igrejas da Ásia deveriam adorar anjo, não é essa a ideia de João, mas João está dizendo que de fato Deus cuida da sua igreja desta forma sobrenatural, enviando anjos para servir os crentes, para ministrar, para cuidar dos crentes. Eu sei que para a gente é uma coisa ainda bem, como se diz, bem difícil de pensar, como se a gente não vê isso de uma forma clara, mas a Bíblia nos relata com isso e a gente tem que dormir com esse barulho. Como eu disse, tem muita coisa nas Escrituras que é difícil da gente entender, mas a gente precisa dormir com isso. Existem coisas que de fato não é para agora. Como por exemplo, o céu em Apocalipse. Apocalipse não descreve como é o céu. A gente não sabe muita coisa sobre o céu. O próprio Paulo diz isso, que conheceu um homem, que não sei se na carne ou fora da carne, mas subiu até o 3º céu, e viu coisas o quê? Inefáveis, não dizíveis aos homens. Ou seja, não é para a gente saber do céu, por que a gente quer saber de lá? Assim como não é para a gente saber do inferno, a Bíblia não fica tratando destas coisas. E aí você vê aquele cara que, hoje até colocam, fazer uma foto do pregador, foi ao inferno 12 vezes, plantou uma comunidade lá, evangelizou o Janho. A Bíblia não está tratando destas coisas, Apocalipse não está falando sobre isso. Apocalipse não quer que você fique, Deus me leva lá no céu para ver como que é. Paulo diz que conheceu um homem que foi até lá, mas diz que estas coisas referentes ao céu são inefáveis, não dizíveis aos homens. E a gente tem que dormir com esse barulho. E a mesma coisa, é justamente isso o problema dos anjos, aqui em Apocalipse. Mas a todo momento, você vê em Apocalipse os anjos servindo a igreja. O próprio anjo é que dá a visão a João. Jesus não poderia ter descido e falado diretamente com João, mas a visão é entregue por um anjo, porque de fato eles servem para cuidar da igreja. A gente não entende muito esta guerra espiritual, esta batalha que acontece, mas ela é real, embora nós não consigamos descrevê-la, muitas vezes em termos que fiquem fácil da gente entender, mas como eu disse, o texto bíblico está cheio delas. Como eu disse, o próprio arcanjo Miguel falava que guerreava por Israel, que estava brigando lá, mas se atrasou um pouco, porque deu uma peleja ali, talvez a luta complicou, né? Mas perceba, é uma realidade. Hebreus nos diz isso, que os anjos são servos de quem?
de Deus não são servos de homens. Ou seja, você não tem um anjo de estimação, que você pode falar, hoje você vai me proteger. Ontem eu estava vendo um pregador fazendo isso, né? Um rapaz manifestou um demônio lá e disse que ele chamou um anjo como se o anjo fosse um pet. Falou, anjo, taca uma flecha. E o pregador puxou uma flecha, fez toda aquela cena. E na hora que ele soltou, o demônio voou para trás. E a igreja foi a loucura. Aquele show de carnalidade. João está dizendo, não é isso. João está dizendo que eles são mensageiros a favor dos homens. E que perceba, olha que lindo, João está dizendo que Cristo se preocupa em cuidar da sua igreja. A ideia, o simbolismo da mão direita aponta para o poder e a legitimidade de que Cristo tem sobre a sua igreja. Quando ele diz que os anjos que servem a igreja estão sobre o domínio da mão direita de Cristo. Ou seja, Cristo está na sua igreja, exercendo este domínio, exercendo este poder, exercendo esse cuidado, esta forma de Deus, de prover para os crentes de uma forma divina, que muitas vezes a gente nem percebe. Ou seja, Deus está por todos os lados cuidando da sua igreja, até mesmo nas regiões celestes, até mesmo sobre coisas que nós nem conseguimos dizer. Deus está cuidando da sua igreja, Ele está presente em nosso meio. E João continua dizendo que da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. João viu, da boca da fiel testemunha sair uma poderosa espada, falando sobre o poder da palavra do Senhor, de que ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. João está dizendo que a palavra do Senhor é sempre eficaz. Ou ela salva, ou ela condena, mas é sempre eficaz. Ela nunca volta vazia. Ou ela convence o homem do seu juízo, aqueles a quem Deus quer convencer. Ou ela condena o homem, apontando os seus próprios pecados, as suas maldades, os seus erros. Mas ela é sempre eficaz. Em Apocalipse 19:15, o texto que nós lemos narra o Cristo destruindo as nações com a sua espada. Ou seja, o poder da palavra, esta espada de 2 gumes que a tudo dilacera, que a tudo corta. Apocalipse nos diz que este Cristo vai destruir os seus inimigos com a sua palavra. Como eu disse, ela é sempre eficaz, ela sempre cumpre o propósito de Deus. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Vinícius, mas o cara do meu serviço não ouve, prega o Evangelho para ele. Ah, mas nós somos calvinistas. Nós cremos que Deus escolheu alguns, de fato Deus os escolheu, você sabe quem é? Alguém aqui sabe quem são os eleitos de Deus? Então prega para todo mundo. As pessoas falam que nós como calvinistas, somos frios, não gostamos de missões, eles estão loucos. Deus sabe quem são os seus eleitos, nós não sabemos, então a gente vai pregar para todo mundo. Os eleitos e as ovelhas vão fazer o quê? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Porque Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas, até mesmo as que estão fora do seu aprisco, ficariam sem a sua palavra, sem o seu cuidado. Ele vai buscar todas elas. E qual que é a forma que Deus escolheu para buscar as suas ovelhas? Através da pregação da sua igreja. Prega o Evangelho. O Evangelho é sempre eficaz, sempre eficaz. Não perca a oportunidade de falar para os seus amigos sobre Cristo Jesus. Lembre sempre do texto do Vale de Ossos Secos. Aquilo era só osso, era morte. Mas Deus diz ao profeta, profetize, abre a boca. Então o profeta profetizou a palavra do Senhor. E houve vida. Exponha às pessoas a palavra de Deus. Ela é sempre eficaz. Ou para salvar o seu amigo, ou para condená-lo. Mas é sempre eficaz. E o texto continua. Se eu conseguir virar a página. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui é muito provável que João tenha se lembrado do dia em que Jesus os levou para o alto monte. Você lembra desse texto da transfiguração? Mateus 17 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o próprio João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, para um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, aparecem diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor,
Que bom é estarmos aqui, se quiseres. Farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levante-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. É muito provável que é neste momento da visão que João reconhece o Cristo, porque João sabia o que tinha acontecido. Ele já havia visto o Cristo brilhando como o sol na sua hora mais forte, e agora ele vê novamente o Filho do Homem brilhando. E Jesus reconhece este Cristo que está no meio da sua igreja revestido de glória. Aqui João está apontando para a glória deste Cristo. Ele é glorioso, ele é santo, 3 vezes santo, todo poderoso. E João se lembra do que aconteceu, e assim como aconteceu no dia da transfiguração, acontece a mesma coisa. O verso 17 diz que ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Porque de fato não existe nenhum mortal, nenhum filho de Adão, que pode permanecer diante da glória e da santidade deste Deus. Assim como Moisés e todo mundo não podia ver a face de Deus no Sinai, porque Ele é santo. João também relembra que esse Cristo é semelhante ao Pai em santidade, em pureza, em glória. E João diz que ao vê-lo, eu caí aos seus pés, como morto. E a mesma coisa que Jesus fez, Ele faz novamente, porém, Ele pôs sobre mim a mão direita, aquela que Ele sustenta a igreja, aquela que mostra todo o seu poder e autoridade, mas agora Ele usa estas mãos, com graça, para dizer: João, não tenha medo. Você consegue imaginar o que Jesus está fazendo? Esta mesma mão que ferirá as nações, que condena os homens, que tem toda a autoridade, agora está demonstrando graça. Ele põe esta mão direita sobre João, e ele diz: João, não tenha medo, João. E por que ele diz não tenha medo? Porque eu sou o primeiro e o último, João. Eu sou divino, eu sou eterno, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre, João. João está dizendo: não tenha medo do meu poder e da minha autoridade, porque eu morri por vocês, João. Porque eu fui à cruz pela minha igreja, porque eu ressuscitei pela minha igreja, porque o Deus Todo-Poderoso se compadeceu de nós. João está nos alertando que este grande Deus, o Rei de toda a terra, Ele nos toca com graça. Ele olha para a sua igreja com paixão e amor. Ele estende a sua mão à sua igreja. Ele cuida da sua igreja. E Ele lembra: João, eu morri, mas eu estou vivo para todo sempre, João. Não tenha medo, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás não é o dono do inferno. Quem é o porteiro é Cristo. Ele está dizendo: João, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. O maior inimigo dos homens, aquilo que mais tememos, que é a morte. João está dizendo: eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre o inferno, João. Então não tema, João, porque este Deus Todo-Poderoso estendeu a sua destra aos homens, porque na sua realeza, em toda a sua glória, Ele nos abraçou com graça. É assustadora a graça de Cristo. É assustador saber que há alguém tão poderoso, que não precisa de nada de mim. Sabe, que não é mais glorificado por nada que eu possa oferecê-lo. Mas João diz que esse Cristo, de forma voluntária, estende a mão à sua igreja. João está dizendo aos irmãos da Ásia, de que eles não deveriam temer a Roma, de que eles não deveriam nem temer a morte, nem o inferno, nem nada deste mundo, porque tudo está
sobre o governo do Messias. E este Messias, este rei dominante, estendeu a mão aos homens com graça. Ele disse: João, levanta, não tenha medo, João. Embora dê muito medo. Embora esse Deus é muito distante de nós, Ele é muito maior, santo. Mas João está dizendo: não tenha medo. Ele se relaciona com a sua igreja. Ele é um bom Deus. Vocês lembram das Crônicas de Nárnia? Quando o castor começa a descrever quem é o leão. E a menininha diz: não, mas ele não é tão poderoso, ele não é tão forte, será que ele não vai nos matar? E aí o castor diz: ele é poderoso sim, mas ele é bom. Pode confiar. Então, ele diz a João: João, escreva essas coisas que você viu, João. As que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E João termina assim, esta visão sobre o Cristo glorificado, mostrando a sua graça e a sua misericórdia. E após isso, este Cristo diz a João: João, escreva sobre isso para esses irmãos, João, eles estão precisando saber. Eles precisam saber que a vida é governada por mim, João. Eles precisam saber que eu sou o rei da terra, João. Eles precisam saber que eu sou o Senhor dos senhores, que eu sou santo, que eu sou justo, que eu sou reto, mas que eu sou amável, João. Que eu sempre estendo a destra, que eu sempre sustento, eu sempre cuido da minha igreja. Este é o Cristo que João nos apresenta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este Cristo maravilhoso, Pai. Que, embora tão poderoso, estendeu destra de graça para seres repugnantes como nós, Pai. Nós te louvamos, Pai. Muito obrigado. Que os nossos olhos nunca percam a visão deste Cristo, Pai. Que os nossos corações nunca percam as esperanças neste Cristo. É em nome de Jesus que oramos, Pai. Amém, Senhor.